comecei a postar muito nas redes sociais, né? Porque era uma forma que eu consumia muita informação. E acabei apostando tudo nisso. Pô, tinha tantos repórteres na minha frente na Band, e vou apostar, vou me identificar, vou tentar ser um diferencial. São anos que o Inter vem de momentos ruins, né? Teve um rebaixamento recente, teve títulos que bateram na porta e não vieram, eliminações, né, meio traumáticas. E o fato de tu ser identificado, às vezes gera uma leitura errada no clube. Tem gente que torce pro Inter perder, tem, né? A gente vê conselheiros aí que estão buscando, né, esse espaço. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem muito bem, ele é gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional e diferenciado de São Leopoldo, vocês estão vendo por aqui, e hoje comemoramos esse passo adiante, a gente passou de 3 mil inscritos, para muita gente que está no YouTube é pouquinho, mas a gente comemora cada uma das nossas conquistas, então obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, e já aproveita o momento e o ensejo para reforçar quem ainda está aqui para ver o nosso convidado e ainda não está inscrito, vamos lá, não tem desculpa, se inscreve no canal, dê o like, ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo, receber essa notificação no celular, no computador de você, seja lá onde você assista esse nosso projeto. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui quem está conosco hoje, o nosso querido Lucas Colar, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, prazer estar aqui, 3 mil inscritos é uma grande marca, né? Claro, cara, a gente comemora, né, esses números, a gente sabe que a nível de YouTube ele é pouco, né? Mas a gente vem de uma cena 100% independente, sem holofote de estar na capital, sem holofote de termos trabalhado em algum... Tudo bem, nós temos o nosso diretor, Anderson Cabelo, com anos de história no Internacional. Esse é uma lenda. Esse traz gente pro canal, traz gente pro canal. Só que ele fica muito atrás da câmera, talvez o erro seja esse. Ele deveria estar aqui no meu lugar, né? Bom, eu acho que podia ser. Mas enfim, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, e já que eu agradeci o Cabelo, tenho que agradecer também ao nosso querido Guilherme Biteco, que faz a parte da estratégia das redes sociais e também ajuda na produção. O Matheus Giuseppe, nosso Med Trilhas, que faz também a parte dos ajustes do áudio, nosso canal de cortes, que tem tido uma relevância bastante interessante também. Então, agradecer essa equipe que faz com que isso aqui exista, saia do lugar, seja editado e tenha conquistado aos pouquinhos o nosso espaço nesse meio, nesse mundo dos podcasts, né? Porque são muitos, né? Se a gente for parar para ver hoje. Até hoje a gente estava conversando, né? O pessoal do Voz lá, a gente está vendo muita gente, né? Produzindo conteúdo, produzindo podcasts, canais de futebol. É cada vez mais difícil, né? A gente vai pensando na rotina das pessoas, assim. A pessoa vai para assistir, sei lá, 5 canais que falam só sobre o Inter, por exemplo. Ela vai escolher um, talvez, aí entra os canais dos cortes, enfim, é muita gente, né, vindo para um meio que até pouco tempo era um canal de músicas ou de clipes, né, para ver como as coisas mudam, né. Hoje o Colar, para quem não conhece, né, tem esse projeto do Vozes do Gigante, com outros jornalistas também renomados e reconhecidos que já passaram pela mídia tradicional aqui do Rio Grande do Sul. E é um conteúdo independente de gente que tem essa experiência, que eu acho que dá uma adição de credibilidade para o negócio. E eu queria pra gente passar nessa ideia do independente, como é que tu vê essa ascensão? Porque particularmente eu acho interessante também, tem muito, mas são poucos os que permanecem e que têm na frequência que, como vocês têm, por exemplo, de uma produção de conteúdo diária e de apuração e de credibilidade. Como é que tu enxerga esse meio amplo da internet e também, ao mesmo tempo, mais direcionado para o futebol em si? Entra naquilo que a gente estava conversando, né? É claro que muitos têm o desejo, às vezes olham assim, nossa, tá lá parado falando, né? Faz um podcast, junta lá, vai tomar uma cerveja e grava. Não é assim que funciona, né? Então, demanda muito trabalho, demanda muita... como é que eu posso dizer, muito trabalho mesmo, né, de equipe, braçal e de pensar em estar sempre tentando se diferenciar, mas eu acho que é uma tendência a partir de agora, né, quando a gente vê, e acho que a pandemia também veio para dar esse boom, assim, que faltava nos canais, né, porque a gente ficava ali, vamos acompanhar futebol, acompanhando rádio, né, aquela coisa do rádio de pilha, de ir pro estádio com fone no ouvido, agora acho que está um pouco mais diferente, né? E é aquilo, depende muito da produção, da dedicação que tu faz em relação a isso, né? Claro que nem sempre todo mundo pode se dedicar exclusivamente àquilo, mas tem que ter um
um engajamento, tem que ter uma produção, tem que ter um sentido, e nisso a gente trabalha muito, assim, cara, trabalha muito mesmo, e claro, como tu falou, né, são os 3.000 inscritos, mas até pouco tempo a gente estava ali também nos 3.000 inscritos, e é um número significativo para quem tá começando, né, a gente ficar parando, pô, são 3.000 pessoas, a gente vai medindo, é um bar lotado, e vai indo, né, quando bateu os 10.000 inscritos, lá, pô, já é um público de gauchão, os 10.000 inscritos, né, que param ali para te acompanhar, para ver o teu trabalho, então tá cada vez mais difícil, né? Então a gente valoriza cada conquista. E a continuidade assim. E acreditar, né? Porque, pô, hoje aqui é um episódio de número 51 contigo. Pô, pra então, tu ver, 50 episódios. Criam muitos, mas eu acho que nem todo mundo acredita e permanece. Eu acho que talvez esse seja a virada, com certeza. A constância é o principal, né? Claro, dá aquelas desmotivadas. Às vezes a gente trabalha, produz e faz algo diferente, não vai os números. Mas uma hora dá o pulo do gato, assim, né? Uma hora, aqui tem uma coisa legal, que o pessoal gostou, e aí os 3 já viram 6, os 6 já viram 10, e assim vão indo, né? Tem que acreditar e com certeza, os bons acabam ficando. Eu costumo dizer isso, né? Tem muita gente que produz, mas quem tá com os bons números, né, vão crescendo, que conseguem fazer, por exemplo, 50 episódios, é porque tem algo bom. Tem alguma coisa que chama a atenção das pessoas, que prende a atenção, que consegue trazer convidados importantes, que enxergam também um trabalho sério. Então, é uma série de fatores, né, que chegam até lá e com certeza a gente tem que celebrar cada conquista. Certo, e para nós mergulhar mais a fundo no teu trabalho de uma forma específica, a gente vai chegar lá naquele teu princípio, na Rádio Grenal, aquelas passagens... Pô, faz tempo isso, hein, faz cara? tempo. Mas a gente pesquisou, hein? Não, a gente dá uma estudadinha, a gente tem que dar uma estudadinha. Então, antes de nós irmos lá, a gente costuma fazer um exercício, né, de o teu começo até aqui. Vamos fazer hoje uma dança inversa, né? Vamos começar pelo Vozes, né? Vamos descendo para depois chegar lá. Quando que surgiu efetivamente, eu sei que que ela foi migrando, né, de uma página, de um trabalho, para hoje uma transmissão. Como é que foi a constituição do Vozes? Eu sei que a figura Lucas Colar já era presente, né, nas redes sociais, então eu quero que tu fale do surgimento do Vozes e também do surgimento do Lucas Colar como uma pessoa física, digamos assim, até a formulação desse projeto que hoje é conjunto. Cara, na verdade foi uma construção que aconteceu justamente voltando lá na Rádio Grenal, né, porque eu comecei, né, a trabalhar em 2013 por lá, e eu já sabia, né, que como eu era um cara que estava começando, eu via muitos repórteres, né, e sempre acompanhei muito, né, TV, jornal, rádio, e via, né, aqueles repórteres trabalhando e sabia que eu tinha muito caminho para trilhar até lá. E eu pensei, bom, eu tenho que ter algum diferencial em relação a esses caras, né, eu não posso ser mais do mesmo, senão eu vou ficar aqui atrás deles, sei lá, 10 anos, 11 anos, e comecei a postar muito nas redes sociais, né. Porque era uma forma que eu consumia muita informação. Às vezes é aquela coisa, tô numa faculdade, tô numa aula, tô num compromisso, num estágio, não consigo acompanhar o programa tal. E naquela época ainda, claro que tinha o YouTube, enfim, mas não tinha como resgatar o áudio, né? Aí tinha que esperar a produção da rádio subir no no SoundCloud para ouvir um episódio, né? Então, comecei, vou usar as redes sociais, né? O Twitter estava, né, já bastante forte, comecei a ganhar alguns seguidores por lá. A Grenal tem esse diferencial, né, que é colocar alguns jovens já na latinha, de cara, assim, né. Meu primeiro dia eu já fui pro ar, né, no Boteco Grenal na época, das 2 às 6 da manhã, e a partir dali eu fui construindo isso. E o Voz do Gigante foi muito isso, assim, né, e junto com a minha construção, porque eu saí da Band em 2018 e acabei apostando tudo nisso. Pô, eu tinha tantos repórteres na minha frente na Band e vou apostar, vou me identificar, vou tentar ser um diferencial. Tinha um público já nas redes sociais, no Twitter, e comecei a apostar nisso. E aí surgiu, né, a possibilidade de trabalhar com o Alexandre Ernest de novo. Ele trabalhou comigo na Rádio Inferno em 2017, antes de ir para o Canadá. E a gente criou uma amizade, né, de apurar informação e tal. Um cara que é meio workaholic também, né, que nem eu, tá sempre com o celular na mão, apurando alguma coisa, e aí ele tava lá, né, no Canadá, querendo retomar alguma coisa de jornalismo de Inter, o Bess tinha acabado de sair da RBS também, a gente pensou, por que não? Por que a gente não faz um canal de Inter, um site daqui a pouco? Só que a ideia não era essa, né, a ideia era fazer um programa de debate, né, para complementar ali, para só marcar uma presença e continuar nas redes sociais. E logo estourou, né, a pandemia, a gente criou o canal, logo foi uns 2 ou 3 jogos antes de parar o futebol como um todo, né.
E nisso a gente começou a postar, né, em entrevistas, né, eles tinham um know-how muito grande, né, de jogadores antigos, de técnicos antigos, o pessoal começou a gostar. Voltaram os jogos, a gente começou, né, programa diário, e deu certo, e foram crescendo os números, e cá estamos, né, agora, né, com essa cobertura full time, vamos dizer assim, do Inter. Uma das outras coisas que a gente sempre teve, que a gente que é da comunicação, do jornalismo aqui, era aquele receio, pô, quero trabalhar com futebol, mas eu não posso dizer que eu sou colorado, que eu sou gremista, e porque isso pode fechar portas. Eu vejo que hoje isso tem mudado, né? E não só pelo jornalismo identificado, como tem o caso de vocês, como tem o caso da Rádio Pachola, como tem o caso de profissionais de outros, o Max que veio aqui, que é fotógrafo, hoje identificado com o Inter, o Duker veio aqui, gravou conosco, é um fotógrafo identificado com o Grêmio. Eu vejo que está abrindo um espaço para isso. Como que é para vocês ver que isso realmente se tornou realidade? Tu enxerga a possibilidade num futuro de retornar para um veículo convencional? Como é que tu vê essa mexida da comunicação desse nosso tão polarizado meio comunicacional aqui do Rio Grande do Sul? Cara, na verdade eu acho que é uma tendência, como tu disse, né, porque eu lembro de entrar nas primeiras redações, né, e a gente sempre tinha muito claro isso, né, não, apaga as tuas redes sociais, as fotos que tu tem, enfim, eu acho que o cara que trabalha com esporte, ele trabalha com esporte porque ele gosta de futebol, né? E quem gosta de futebol tem um time, me parece lógico, né? Só que a gente vive num estado tão polarizado que às vezes tu vai dar uma opinião ou até mesmo uma informação. Tu tá falando isso porque tu é colorado, porque tu é gremista. Já vi isso acontecer várias vezes. Então, e isso é muito louco, porque às vezes vem de pessoas que são médicas, advogados, né? Que, bom, tu vai pegar um caso tu é advogado, vai pegar um caso, tu não vai pegar porque o cara é gremista, porque é colorado, porque é de esquerda, é de direita. As pessoas, elas têm lado, né? É muito difícil, tu nasceu já tendo um lado futebolístico ou político, né? E, vamos lá, um cara que trabalha com jornalismo político, ele nunca votou? Ele votou em alguém. Então, ele tem que manter dentro do trabalho dele a isenção, né? O que eu digo como isenção? Não ter lado. Mas tu ouvir o lado A, o lado B, o lado C, e aí deixar a interpretação por conta do teu leitor, ou do teu ouvinte, do teu telespectador, enfim. Mas eu vejo como uma tendência isso, cara. E viajando o Brasil agora, a gente vê que é algo muito daqui mesmo, né? A gente vê tranquilamente jornalistas paulistas, cariocas, mineiros, todo mundo tranquilo. A Itatiaia, por exemplo, é uma das principais rádios do Brasil. Lá tem um narrador atleticano, um narrador cruzeirense. Então, sabe? E aí a gente pensar isso no Rio Grande do Sul é meio utópico, assim, mas acho que já é algo que vai mudar, né? A gente pensa hoje num jovem que está entrando numa redação de Zero Hora, Correio do Povo, Bandeirantes, com as redes sociais, a forma que elas são hoje, né? Não tem como tu esconder isso. Vai ter uma foto que tu tava com teu amigo, ou que teu pai te marcou, ou que, sei lá, tu apareceu em algum momento, em alguma foto, fez um comentário em alguma postagem quando teu time perdeu, é inevitável. Então, assim, eu acho que não... O time que o cara torce, o time que tu torceu na infância, ele acaba sendo irrelevante, né? Se tu é um bom profissional, se tu consegue separar isso. Hoje, talvez, por tudo que ele representa no Rio Grande do Sul, né, o baldaço por tudo que ele teve das mídias tradicionais e do personagem que ele se tornou, talvez ele seja essa referência de levantamento, de trabalho, de comunicação do Inter, mas eu entendo e eu enxergo de quem consome também esse tipo de conteúdo, que vocês chegaram num patamar de, pelo menos, de estar ao lado dele, no sentido de, o torcedor acompanha o conteúdo de vocês e assina o conteúdo. Eu tenho amigos que assina o projeto de vocês, que paga por mês e que fica feliz, porque eu tenho em primeira mão, porque eu tô no grupo, que o Colar tá ali, que os caras estão. E como é que é pra ti, enquanto um cara muito colorado, saber que tu tem essa representatividade, tu enquanto um cara que sempre idolatrou caras como o Fernandão, como Yarley, como Sobis, como o D'Alessandro, e te enxergar, claro que não no patamar de ídolo, mas no patamar de referência, falando em Inter. Como é que é pra ti carregar essa responsa? Cara, é muito louco isso, porque às vezes a gente não acredita, né? Esses dias até levei minha mulher no jogo do Colo-Colo, né, da Sul-Americana, que enfim, a gente trabalha junto, né? Ela faz as partes das redes sociais do Vozes, e ela foi comigo pro pátio ali, né? A gente geralmente faz a live do pátio, e foto, e comentário, e a gente não tem a noção, né, de quão longe a gente chega nas pessoas, né? Porque é muito isso, e os recados que a gente recebe são, Colar, sou lá de
interior do Paraná, não chega o Inter em lugar nenhum, e eu acompanho vocês, porque é a única forma de ficar sabendo do Inter. Então acaba sendo também uma responsabilidade grande. Claro que eu, por exemplo, jamais pensei, né, em ter essa representatividade, esse alcance com o torcedor do Inter, mas já que a gente tem, é tentar aproveitar da melhor maneira possível, né, de deixar... E eu remeto muito a como eu gostaria de ser informado, entende? Porque eu já fui esse torcedor, e eu era aquele cara que ficava janela de contratação, véspera de jogo, ligava o rádio, ligava a TV, gravava programa para ver depois, ia, né, acompanhar na internet, de escada na época muitas vezes, né, sei lá, entrava 11 horas que era mais barato, né, para acompanhar o Inter está contratando quem, e aí era difícil de achar, né, então hoje a gente tá havendo uma mudança muito grande na forma de comunicar com as pessoas, e realmente isso que tu cita é muito louco, assim, de tu ser aquilo que tu buscava, né, em outro momento, mas traz uma responsabilidade muito grande, assim, né, porque assim como tu é um cara que as pessoas, não vou dizer idolatram, né, porque eu acho que ídolo é quem faz algo grandioso pelo clube, assim, né, mas que as pessoas têm uma admiração, ao mesmo tempo, tu pode perder ela, assim, né, porque o trabalho tá legal, o trabalho tá indo, né, as pessoas têm o reconhecimento, mas, sei lá, uma notícia errada, uma opinião fora do tom, uma resposta equivocada num tweet, num direct, pouco já pode, né, gerar uma outra impressão das pessoas, um dia ruim que tu tá na frente da câmera, por exemplo. Sei lá, hoje tu acordou mal, não quero gravar esse podcast hoje, vou fazer por fazer. Daqui a pouco é a primeira vez que o cara tá chegando aqui e já fica, colar uma unha, mascarado, arrogante, e a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Daqui a pouco o cara tem um dia ruim no trabalho, tudo que ele quer é saber uma notícia boa do Inter. Tudo que ele quer é debater sobre o Inter ali, com forma leve, enfim. Então, tudo isso é muito bacana, mas também é muito tênue, assim, né? O céu e o inferno, ele é muito próximo. E o fato de tu produzir, vocês produzirem conteúdo, buscar informações e ao mesmo tempo criticar quando for necessário, né? Que nem tu disse, muitas vezes eu acho que o público concorda e aí tá tudo certo, ou discorda de uma análise tua e aí já vai lá pra cima. E como é que é a relação com o outro lado? O outro lado, leia-se o clube, os jogadores. Tu tem hoje uma relação com algum jogador próxima, ou conta pra gente alguma coisa positiva ou alguma coisa negativa que tenha acontecido, de algum assimilar, de algum gostar da divulgação que vocês estão fazendo do cara, ou dele já teve uma cobrança de algum jogador de chamar vocês pra ver, não tô gostando da abordagem que vocês estão fazendo? Cara, já teve algumas vezes, né? Sobre relação zero, assim, né? Relação profissional, só de... Bom, vamos coexistir, né? Vocês são jogadores, nós somos imprensa, né? Nós temos que conviver no mesmo ambiente muitas vezes e o mais saudável seria, né? Vocês lá, eu aqui, tudo certo, né? Vou criticar, assim como muitos, né? Se tivessem a oportunidade de ter o espaço que a gente tem, criticariam o nosso trabalho, né? Tanto que às vezes acontece, né? Sei lá, um jogador rebateu uma pergunta numa coletiva e já fica aquela coisa, meu Deus. Eu vejo que muitos colegas ficam meio magoados com isso, né? Mas, poxa, a gente bate tanto neles às vezes, né? É uma oportunidade que eles têm de rebater. Então, assim, e isso é muito delicado, cara, em especial no Inter nos últimos anos, porque são anos que o Inter vem de momentos ruins, né? Teve um rebaixamento recente, teve títulos que bateram na porta e não vieram, eliminações, né, meio traumáticas, e o fato de tu ser identificado, às vezes gera uma leitura errada no clube. O clube talvez entenda que tu é um jornalista do Inter, na verdade tu é um jornalista colorado, né? Tu não vai fazer uma pauta positiva, tipo, já ouvi de dirigentes assim, poxa, vocês são do Inter, por que vocês estão batendo na gente? Justamente, nós somos do Inter, né? Essas coisas não estão bem, a gente vai criticar. E talvez eles esperem que seja algo diferente, né? Trazer uma coisa mais positiva, de puxar a torcida para um momento de crise, um momento difícil, que as coisas mudem de direção. Os jogadores, cara, já aconteceu muitas vezes, né? Tipo, em treinos, assim, até em alguns eventos. O Solves esteve aqui, né? O Solves é um cara de muita personalidade também, né? Então teve um evento uma vez no Bairrista que a gente fez, trabalhava por lá, e tava na véspera de decisão, né? O Inter tinha perdido pro Flamengo no Maracanã, na Libertadores, e aí tinha o jogo de volta. E aí eu tinha dado a escalação que ia jogar. E ele me cobrou.
pô, tu é colorado, não sei o quê, como é que tu dá a escalação pros caras e tal, ainda vamos descobrir quem é a tua fonte. E eu disse, cara, é meu trabalho, né? Se eu não der a escalação, alguém vai dar a escalação, né? E infelizmente eu preciso fazer isso, né? Eu sou cobrado para dar a escalação, né? Pelo meu chefe, pelos meus seguidores, pelo pessoal que acompanha, e a minha credibilidade vai crescendo nisso, né? E eu não vejo como uma escalação pode prejudicar um time, porque qual é o raciocínio que eu faço? Se eu sei qual é a escalação, acho que o técnico do Flamengo não sabe qual é a escalação que vai jogar contra o Inter, contra ele? É claro que ele sabe. Porque a escalação em algum momento pode vazar por um empresário de atleta que, pô, treinei lá, vou jogar. O empresário sabe. Tem 11 jogadores que estão ali, então são 11 empresários que podem vazar uma escalação, 11 mulheres de jogadores, família de jogador. Então, é algo que eu vejo como natural, assim, né? As informações, elas vão vazar. E o clube tem que estar preparado para isso. Só que às vezes eles entendem de forma errada. E aí, em clássico, né, já aconteceu, em Grenal também, muitas vezes. Então, assim, é uma linha também delicada, assim, desse relacionamento com o clube, de entender que, mesmo sendo um jornalismo identificado, ainda é jornalismo. E aí, isso, por exemplo, eu dificilmente acredito que eles fariam com uma rádio gaúcha, por exemplo. É improvável, né? Mas acontece. E tu sabe, tu citou isso, eu trabalhei durante 11 anos e meio no Grupo Sinos aqui da nossa região. E tive coluna de esporte no VS, aqui no Vale dos Sinos, e fazia a cobertura dos jogos do interior, né? Do nosso Aimoré, também do Novo Hamburgo. E, claro, a dimensão era totalmente menor pelo número de torcedores e tal, mas tem uma repercussão bacana aqui na cidade. E eu sou um torcedor do Aimoré, o Cristo Rei, que fica na Avenida Cristo Rei, meu avô morou na Avenida Cristo Rei, então tem uma identificação desde muito cedo com ali. E que daí tu falou, e eu tinha muito, e eu ali meio que era, tem a Rádio Indicaplec, inclusive o Nicolas Wagner, que que esteve na Grenal, que hoje tá na RDC, não, Tá sim. É na RDC. O Edu Ostermaier, que já teve na Grenal, que hoje tá na RBS, já trabalhou com os guris também. Eles trabalham também uma coisa muito semelhante com a de vocês, obviamente, guardadas as devidas proporções, e fazem um baita trabalho, transmitem os jogos. Então, só que eu que tava no dia a dia. E que nem tu falou, aqui era diferente, porque eu assistia do treino dentro do campo. Eu encontro o jogador almoçando aqui, porque é óbvio, é outra dimensão. Então, muitas vezes os caras me sopravam. Então, eu tinha os presidentes, a mesma coisa, reclamava, pô, Matheus, você tá dando, tu é nosso parceiro. E era muito pessoalizado ainda, porque eu tava ali no dia a dia e os caras viam, né? Porque é outra realidade do futebol do interior, né? Mas é complicado isso, né? Porque vai deixar de dar. São situações que acaba... sei lá, vamos lá, uma informação de um jogador tá machucado, não vai jogar. O que tu faz com isso? Né? Tu tem essa informação. Se eu não der, o meu concorrente vai dar. Ele vai ter acesso no site dele, ele vai ter visualização no canal dele, ele vai ter inscritos no canal dele. Por que eu não vou dar? No que isso vai me ajudar em não dar a informação? Vou ajudar o Inter, mas o outro vai vazar a informação. Então, é algo que eu vejo como tão natural, assim, que... eu acho que às vezes é besteira, assim, sabe? Agora, informações diferentes, assim, sei lá, isso os jogadores falam muito, né? Sobre vida pessoal do jogador. O jogador tá numa balada, por exemplo. Isso é notícia? Eu acho que não. Eu também acho que não. Mas se o cara vai na balada e atrasa no treino, tá bom. Aí é notícia? Aí é notícia. Então, é a responsabilidade deles também, não é do jornalista. Porque muitas vezes a gente recebe coisa, tá o jogador no direct do Instagram, tá o jogador na balada. Cara, eles são seres humanos também, acima de tudo, né? Então, são coisas e coisas, assim, é um ambiente ainda muito, muito tênue entre atletas, clube, mas acho que com o passar do tempo, e acho que até com o advento das redes sociais, né, com mais repórteres, mais páginas, mais perfis, mais gente trabalhando, né? E isso não só no Inter, porque hoje um jogador tá no Inter, tá no Corinthians, tá no Flamengo, que aí a gente tá falando de Inter e Aimoré, né? Na proporção, Corinthians e Flamengo em relação ao Inter, também é muito maior em imprensa, torcida, cobrança, pressão. E os caras vão saber, pô, lá no Inter era assim, e ainda era de boa. Agora olha aqui no Corinthians como é que é no Flamengo. E aí quando ele voltar pro Inter em algum momento, já vai saber, bom, tá, isso já não me incomoda mais. E, tanto que a gente vê que, às vezes, quem menos se incomoda são os jogadores mais experientes, né? Os caras que já rodaram o mundo, o Brasil, enfim. Não, agora um garoto que tá começando, às vezes se incomoda com uma crítica, com uma informação.
enfim, às vezes acontece. Isso é curioso, porque eu já encontrei, tipo, jogador aqui do clube, em festa, os caras regalavam o olho, cara, não, tudo certo, se tu render, cara, só quem vai se prejudicar se ele tomar um trago é ele Exatamente. mesmo. Agora, eu já fui ameaçado por 2 jogadores do Aimoré uma vez, mas aí é uma coisa, cara, beira a surrealidade o negócio. O Aimoré jogava uma copinha do segundo semestre, que dá vaga à Copa do Brasil, que, pô, por um clube do interior, tu ir pra uma Copa do Brasil, vai ganhar $500 mil num jogo, cara, isso é muita coisa pra eles, entendeu? E aí o que é um salário de um jogador no Inter lá, que tu paga a folha de 2, 3 meses, entendeu? Faz muita diferença. E aí um jogador foi poupado e ele jogou o Serra Mar, um campeonato amador da praia, transmitido ao vivo no Facebook. E aí, obviamente, mandaram vários e-mails pra mim, com os links, olha aqui, Matheus, aqui. E aí eu fui no presidente, cara, é que é diferente de estar numa balada, ele tá jogando futebol. Ele foi poupado, segundo o treinador, porque ele tava vindo de lesão. E ele vai e joga 90 minutos do Serra Mar, um campeonato amador na praia. Então isso é notícia, isso claro. Pra mim, porque se dá uma lesão grave, o Aimoré que faz contrato de 2, 3 meses, imagina ter que pagar, como já aconteceu, de ter que pagar 1 ano de salário pros caras, porque o cara se lesionou. Exato. Às vezes com o clube, tudo bem, mas de qualquer forma é um pepino pro clube. Em momentos que às vezes tá até com as portas fechadas, tu tem que bancar um cara. Então esse tipo de coisa não tem como o cara segurar, né? Porque extrapola. Mas às vezes eles ficam bravos com a notícia, né? Só que eles não entendem que a notícia é produzida por eles muitas vezes, né? Como nesse caso. Então, assim, às vezes a gente chega a falar, né? Quando, olha, não culpem o mensageiro, né? Mas a mensagem é essa, né? E falando sobre tu citou no percurso quanto era delicado trabalhar no Inter nesse período de ausência de títulos. O que tu pode dizer no que diz respeito à organização do clube institucional? Não precisamos limitar a figura do presidente hoje, do Alessandro Barcelos, mas como é que tu enxerga essa evolução no sentido de caminhar, não se tá progredindo ou não. Desses últimos tempos do Inter, tu enxerga que está sendo calçado um ambiente para que os títulos sejam retomados, como a gente pode falar de 2005, de 2004, onde teve aquela construção de time, onde teve o Chumbinho, veio aqui e conversou conosco sobre aquela reconstituição de todo o clube, de que passou pela categoria de base. Tu enxerga esse processo ou tu enxerga essa possibilidade de título muito mais como uma torcida, propriamente dita? Cara, eu vejo o Inter hoje como uma ideia, né? A gente vê que o Inter tem uma ideia, só que demorou muito para executar essa ideia, né? Claro, até falávamos hoje sobre isso, né? Tem aquela coisa que tu falou, né? Pô, o Inter deu na trave vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, só que já se tinha, né, um desejo muito grande de saída de alguns jogadores e tal, né? E hoje a gente vê, o Inter fez esse processo, talvez com atraso, né? Perdeu uma temporada no passado. Poderia ter custado muito caro, porque o Inter ficou, bem dizer, a 3 pontos do rebaixamento ano passado. Fez uma campanha sabe aquele aluno que vai só para passar por média, né? Só para não rodar por falta. Foi, né? Passou, tá bem. E esse ano a gente tinha uma expectativa, né? Já de, vamos mudar, vamos contratar, né? De novo uma aposta em um treinador, né, estrangeiro, né, desconhecido, enfim, e que não deu certo. Então, assim, eu vejo que o Inter tem uma ideia, né, de jogo, de financeira, né, de parar de se endividar, né, pelo menos pagar um pouco das contas e ter um respiro ali na frente, e ao mesmo tempo se apresentou a Sul-Americana, né, que é uma possibilidade que a gente acredita que dá para vencer, né, pelos adversários que o Inter vai ter pela frente. Não tem nenhum grande bicho-papão, assim, né, são times que eu considero do mesmo nível técnico ou até mesmo inferior. A gente pega, sei lá, o Del Valle, o Tátira, que estão ali, né, são clubes emergentes, o Atlético Goianiense, né, também nesse mesmo perfil, o Ceará também se estruturando, o São Paulo, que eu vejo muito parecido com o Inter, né, um clube muito dividido politicamente, que gastou muito e não teve resultado e se endividou e que está chegando. Então eu vejo como um caminho, né, uma ideia que é um caminho, mas não sei se nós estamos perto, se nós estamos longe, vai depender muito aí dos jogadores, né, porque é aquela coisa, a gente às vezes critica muito um projeto, tá? Mas já parou para pensar que daqui a pouco, se aquela bola do Edenilson entra no último lance? Não, e outra, são centímetros. Centímetros que o trabalho vira bom e vira ruim.
Então, se um impedimento é marcado, se uma expulsão não é dada, aí o trabalho do técnico é bom, o trabalho do técnico é ruim. Às vezes são detalhes do futebol, né? E a gente acaba se apegando no resultado. E é uma crítica a nós mesmos, né? Como imprensa, como torcedores. Sabe? Daí o técnico é ruim. Pô, mas foi um impedimento, né? Foi um gol perdido embaixo da goleira. Será que é o técnico? Será que não foi o jogador? É o presidente que chuta aquela bola? É o treinador que chuta? Mas o trabalho dele está todo ali, né? Nos jogadores. Então, tudo isso é muito, muito delicado, assim, né? Mas eu vejo que o Inter, pelo menos, tem uma ideia nesse momento. Só que eu acho que esse é o ano, sabe? 2022, porque 2023 é um ano eleitoral no Inter, e a gente sabe o quão pesado é a política do Inter. Infelizmente, é algo muito devastador, eu vou dizer, porque os caras querem o poder a qualquer custo, não importa se o Inter tá bem, se o Inter vai vencer. Tem gente que torce pro Inter perder, tem, né? A gente vê conselheiros aí que estão buscando, né, esse espaço, fazendo isso, e não é uma questão dessa diretoria, né? Essa diretoria já foi oposição ali atrás, né? E também, né, às vezes, a gente viu alguns comentários em redes sociais de alguns que hoje estão, né, na diretoria, né, que hoje pensam completamente diferente porque são gestão e não oposição. Então eu acho que esse é o ano para ser campeão, porque ano que vem vai ser um ano muito duro pro Inter. E como o futebol é cruel, né? Obrigado, Guilherme Biteco, ex-jogador de futebol. Muito, né? bem. Deu uma pausa. Então, estamos bem servidos. Estamos bem servidos. E como o futebol é cruel, nós estamos gravando numa terça-feira, semana em que o Inter enfrenta o Melgar. Espero que tenha classificado. Tá? Esse vídeo vai ao ar na próxima segunda. Se está classificado, dá um joinha aí. Exatamente. Comenta aqui se o podcast foi pé quente ou não. Comenta se está feliz com a classificação. Ou se está triste, deixa o comentário aqui. Ou se está feliz com a desclassificação, se for um gremista que está aqui assistindo também, né? Pode acontecer disso. Que loucura que é o nosso futebol. E tu falou sobre, antes eu tinha buscado essa informação, tu falou sobre o Ernest e o Bess, sobre serem workaholics, assim como tu és, e eu vejo que é uma formulação de conteúdo diária, exaustiva, e a gente sabe o quanto o algoritmo cobra essa tua permanência de atividade ali. Hoje tu se sente um cara refém da rede social, da produção de conteúdo. Como é que é o teu pensamento, teu coração em relação a isso? Tu consegue dar uma descansada, tirar umas férias, tirar um período sem ter que tocar nas redes sociais? Como é que é hoje a tua vida por esse lado? Cara, férias é difícil, né? Porque, por exemplo, agora no final do ano a gente foi passar o Réveillon no Rio de Janeiro, né? Eu, minha mulher, a Daniela, que trabalha comigo, e uma amiga nossa. Só que aquela coisa, a gente não consegue, né? Tá férias, beleza. Só que aí tu tem que postar um vídeo, tem que gravar uma informação, tem que postar uns stories, tem que fazer uma entrega comercial. Então não é férias, né? É férias, mas não é. Então, assim, é complicado, né, por conta disso, mas eu acho que é uma consequência. Não vejo como refém, assim. Eu acho que é uma decisão que a gente tomou lá atrás, né, de praticar jornalismo independente, identificado. Isso tem o bônus, né, que é aquilo que a gente estava conversando, de ser reconhecido, né, ter o carinho das pessoas, ter uma vida financeiramente boa, ter o teu próprio horário, ser o teu próprio chefe, né, não ter que pegar um ônibus, não carro, tem saudade de bater o cartão e ficar lá 7 horas, dependendo se tem 70 coisas para fazer ou se tem uma. Então, tem que estar lá à disposição, né. Então, são pontos positivos. Claro, tem os pontos negativos, que pode ser essa de não ter férias ou de estar sempre ali à disposição, mas, ao mesmo tempo, eu estava no Rio de Janeiro de férias. Em outro momento eu estaria em Porto Alegre, tendo que estar na empresa, tendo que gravar, e querendo ou não, eu sou dono do meu próprio negócio. Daqui a pouco eu gravo 2, 3 vídeos e fico, né, meio espreita ali do que vai acontecer. Então eu não considero isso uma coisa ruim. Eu acho que faz parte, tem que ter uma organização dentro daquilo que a gente falava no começo, né? Não adianta vou tirar férias. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Não, tem que ter uma organização de conteúdo, o que nós vamos postar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o que nós temos para entregar. Então, dentro disso, pensar, claro, né, que aí acho que é o principal ponto de dificuldade, né? Poxa, eu tenho que fazer uma live segunda, 12:30, segunda, 8 horas. Terça, 12:30, terça, 8 horas. Tem que fazer 4 coisas diferentes aqui.
né? Não posso fazer a mesma coisa. O que os outros estão fazendo? Tem que ir por outro caminho, né? Daqui a pouco o cara vai escolher, tem o A para escolher e tem o B para escolher. O que eu posso ter de diferencial para que o cara me escolha? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Esse é o lado desgastante, né? Mentalmente ficar pensando e produzindo e queimando a cabeça, mas eu acho que é muito mais positivo do que negativo nesse sentido. Bom, mas e falando também de todas essas coberturas que tu faz, vocês viajam também, o que tu pode dizer de estádios que tu já acompanhou, ou que é muito legal, a estrutura, ou que é deficitária, dessas experiências distantes do Beira-Rio, principalmente? Cara, é um aprendizado sempre, né, porque a gente está acostumado a trabalhar no Beira-Rio, né, que é um estádio de Copa do Mundo, né, também, mas enfim, a gente sabe que é uma reforma de estádio, né, não tem como exigir que esteja 100% assim, perfeita, como é no Allianz Parque, por exemplo, que para mim é a melhor estrutura de todas até agora no Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente vai viajando ao Brasil, né? E fora da América do Sul também, a gente foi fazer Colo-Colo e Inter no Estádio Monumental lá em Santiago. A estrutura, né, para a imprensa é menor do que esse espaço aqui. É um quadradinho disso aqui, uma tomada. É isso que tu tem lá. Então, o Colo-Colo, né, um time campeão da Libertadores. No Parque Central, né, a arquibancada é dentro da cabine de imprensa. Né, então, qualquer coisa que tu fale já é algo meio perigoso, né? Eu lembro que a cobertura que a gente fez lá, o Inter ganhou de 1-0, gol do Guerreiro no último minuto. Ficava até meio constrangido de comemorar, né? Vou dar uma segurada aqui, né, para não dar um problema. Então, a gente vai aprendendo também, os caras lá em Goiânia, eles fazem dessa forma, tu acaba, né, trazendo um pouco do que eles estão fazendo lá também, né, para tentar agregar aqui. Porque eu vejo que muito na internet, e às vezes o pessoal fica brabo, tá copiando isso, tá copiando aquilo. Acho que tudo é teste, né? Daqui a pouco uma coisa que funciona pro teu podcast, para o podcast do outro já não funciona. Daqui a pouco não é o formato, não é o modelo, não é o ângulo, não é o jeito que o convidado se sente mais à vontade. Então, está sendo bem enriquecedor, assim, né, de conhecer novas culturas, conhecer novos estádios, também para aperfeiçoar o nosso trabalho, daqui a pouco para também sugerir alguma mudança para a estrutura do Inter. Lá funciona assim, quem sabe a gente não faz assim aqui também. Então, acho que acaba tudo sendo uma experiência, né? E, claro, fora os perrengues que a gente passa, né? O pessoal que olha assim, tá na live ali, tá bem posicionada a câmera, às vezes tá a câmera segurada num esparadrapo e tá com iluminação do celular, e aí entra num tripé colado num roteador, né? Puxando o cabo com o microfone numa mão e a câmera no outro, né? Tá meio parecendo um boneco do posto, assim, né? Nas transmissões. Mas é isso, né, cara? O jornalismo independente é dessa forma. Não tem jeito. Quem tá pensando em entrar achando, é luxo, é glamour, não é. Vai passar perrengue. E tu fala sobre todas essas experiências que antigamente eram atribuídas somente a quem estava em veículos de comunicação. Tu acompanhei algumas entrevistas que tu já deu, tu já trabalhou na Grenal, tu já trabalhou na Band, trabalhou com alguns amigos meus que estudaram comigo na Unicinos, como Demoliner, como Matheus Dávila. Vacilam, né? Mas são gente boa. Como Diogo Rossi, toda essa galera. Uma galera que é mais ou menos contemporânea, né, da tua idade, da minha idade, sou um pouco mais velho que tu. Mas como é que é? Tu te sente hoje um cara realizado profissionalmente, não estando no veículo convencional, mas talvez trilhando até essa trajetória sonhadora de quem eu acho que ouvia no radinho, quero estar cobrindo os jogos, e tu tá fazendo, talvez até de uma forma até mais intensa por poder vestir a camisa. Tu se sente realizado? Sem dúvida, sem dúvida. Então, cara, até lá em Fortaleza, agora eu fui pra cobertura de Fortaleza e Inter, eu tava falando sobre isso, né? Porque quem insistiu muito, né, para que eu colocasse a cara, né, no Instagram, no Twitter, foi a Daniela, né? Quando a gente tava começando a namorar ainda, ela falou, olha, tu tem potencial, quem sabe tu grava um story, quem sabe tu grava um vídeo. E, cara, eu era muito do rádio, né? E rádio é aquela coisa, não tem ninguém te vendo. Então, às vezes te solta mais, fica mais à vontade, né? Às vezes é uma conversa, né? Como tu citou, o Demoliner, o Dávila, a gente se dava muito bem na Rádio Grenal na época, né? Então, a gente ficava debatendo fora do ar e vinha pro ar, era quase uma extensão daquilo, né? Então, não tinha aquela coisa meio formal, assim, boa noite, estamos aqui, vamos falar do Inter. Não, era mais uma resenha também, né? E todos talentosíssimos, tanto é que estão onde estão por muito mérito. E eu falava com a Dani sobre isso, assim, poxa, né, se tu não tivesse insistido lá atrás, né, de gravar uma história, quem for resgatar lá o meu Instagram, olha o primeiro vídeo.
É um horror, cara, é péssimo. Parece que eu tô pedindo desculpa, assim, cara, me desculpa, mas eu tenho que gravar isso aqui, tá? Daí eu tô lá gravando, muito baixo, nem dá pra ouvir, né, o que eu tava falando. E hoje a gente vê assim, né, pô, tá num nível de fazer coberturas internacionais, viajar com o Inter, quando a gente vê veículos, né, de comunicação centenários, né, em Porto Alegre, não viajam, não tem a condição de fazer isso, e não por desejo, né, porque a gente, enfim, conversa com outros colegas e entendem, né? Poxa, é muito difícil fazer uma cobertura longe de Porto Alegre, a gente mora num extremo, né? Então, qualquer viagem não é barata, tem muito custo, mas fico muito feliz, assim, cara. Hoje eu posso dizer, assim, que faço o que eu amo, e isso talvez deixe mais fácil as coisas, né? Então, coisas que muita gente considera pesada, pô, vou gravar 40 stories num dia, vou gravar 2 vídeos, vou fazer 2 lives, vou fazer uma maratona de 5 horas, né, para fazer um jogo, vou ficar lá no Portão 1h30 entrevistando qualquer pessoa, né, ao vivo, pode ser qualquer coisa que venha, né, o cara que admira o teu trabalho, o cara que já não gosta de ti, um cara que vem meio, né, calibrado, outro, né, mas estamos ali, cara, então para mim não acaba não sendo trabalho, acaba sendo uma extensão do que eu gosto de fazer e isso faz com que eu seja realizado hoje. Até já tava me esquecendo, tem umas perguntas que mandaram aqui pra ti. Ai. Não, mas são tranquilas. O Vitinho underline 7R, eu adoro os arrobas, né? São sensacionais. Qual a parte ruim e a boa de ser jornalista identificado? VDG tá voando, sucesso colar. Cara, a parte boa é acompanhar o Inter full time, assim, né? Que é o que a gente faria se não fosse comunicador, né? Eu acompanharia o Inter full time também, mas como ouvinte, como telespectador. A parte ruim é quando perde, né? Isso é muito duro, assim, porque muitas vezes a gente acaba sendo o meio mais fácil que a pessoa tem de derrubar aquilo ali, sabe? De derramar uma frustração, uma irritação. Ele não vai conseguir mandar uma mensagem pro Edenilson. Ele não vai conseguir mandar uma mensagem pro presidente. Ele não vai conseguir mandar uma mensagem pro Mano Menezes. Ele vai mandar para mim, né? Então ele vai descontar em mim aquilo ali. Então, às vezes, eu tenho um exemplo disso, cara. Teve um jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, que o Inter ia ser campeão brasileiro e perdeu 2-1, né? Aí eu tentando conectar a internet lá, enfim, para fazer a live, abri o meu Instagram, a primeira mensagem que eu olho. Ah, perdeu, né? Também, pé frio do caramba, foi aí pro estádio. E eu irritado com o jogo, né, cara? O Rodinei expulso, aquela coisa toda. Então imagina o que eu fiquei, assim, isso já me desmobilizou completamente da live, assim, já entrei pensando naquilo, já estava irritado. Então, é a parte ruim, assim, acaba sendo um pouco do que tu absorve de recados de pessoas de cabeça quente, assim, né? E às vezes até são pessoas que daqui uma semana vão dizer, pô, desculpa, estava de cabeça quente, acabei descontando. E essa é uma parte bem delicada, assim, quando perde em especial, né? Mas, repito, dentre todo o contexto, né, de trabalhar com jornalismo, trabalhar com Inter, é muito mais positivo do que negativo. Nosso querido Matheus P. Flores perguntou como ele lida com essa expectativa que alguns têm de que ele tem poder nos bastidores. Cara, eu adoraria que fosse verdade, né, na verdade. Fala pra... É maravilhoso, às vezes o cara manda uma lista de jogadores assim, ó. Cara, manda lá pro presidente essa lista de jogadores aqui. Ele, não, pode deixar. Por que tu não fez aquilo? Por que tu não mudou isso? Pô, se eu tivesse essa influência, cara, nós tava feito, nós tava no Mundial todos os anos, nós tava na Libertadores, não perdia nunca. Mas infelizmente eu não tenho, né? Mas vai dentro daquilo que eu tava falando, né? As pessoas acham que por tu tá lá todo dia, né? Pelo menos uma vez por semana tu vai fazer uma pergunta pro treinador. Tu vai ter a possibilidade de levar uma insatisfação, um questionamento que outros não vão fazer. Né? Vamos pegar um repórter de Rádio Gaúcha, ele vai fazer o trabalho dele independente do que acontecer, entendeu? Se é uma pergunta boa, se é uma pergunta ruim, se é uma pergunta que o torcedor quer saber, que não quer saber, hoje não faz diferença. Ele vai trabalhar amanhã no Inter, no Grêmio, vai cobrir uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. Nós não, né? Nós temos ali uma satisfação às vezes para dar para o torcedor, né? Então, eles se sentem representados e a gente acaba também levando isso para dentro de uma entrevista coletiva, mas às vezes tem que saber separar, né? Especialmente na derrota. Pô, perdemos feio. Vou dar uma porrada no treinador, uma postura,
Eu fiz isso uma vez, cara, e me arrependo muito. Foi com o Odair, na final de Campeonato Gaúcho, em 2019, na Arena. O Inter perdeu nos pênaltis e eu achei que o Inter foi meio acovardado no segundo tempo, né, que poderia ter aproveitado melhor as oportunidades. Aí fui, né, fazer uma das lives que eu tava, e os comentários eram justamente sobre esse e tal, sobre isso, e levei isso pra coletiva. E até fiz uma pergunta meio forte, mas ríspida, assim, né, o Odair não gostou, e até depois me arrependi, pensando depois, eu poderia ter ido por outro caminho, ter feito a mesma pergunta, talvez com uma postura diferente. Então esse é o principal ponto e o principal desafio. Às vezes é saber separar o lado do torcedor do lado do jornalista numa coletiva de imprensa, ou numa zona mista, né, que tu vai fazer uma pergunta pro cara. E isso te diferencia muitas vezes, né? O cara vai te respeitar, esse aqui é um repórter. Ele é colorado, mas ele tá com postura, ele tá me respeitando. Agora, se eu for lá e dizer, por que tu foi covarde num jogo? Por que tu não chutou aquela bola? Aí acaba depois trazendo alguns prejuízos que talvez tu nunca consiga recuperar. Verdade. Aqui temos também a pergunta do Rodrigo Polidori, que ele falou, o que tu diria pro Praxedes agora que tá mal no Bragantino? Será que tu continua zicando ele? Cara, isso foi uma loucura, né? Porque o primeiro jogo que a gente foi cobrir fora de casa foi Bragantino e Inter, né? Red Bull Bragantino e Inter. E o Inter ganhou 2-0, com um gol no finalzinho. E o Praxedes estava sendo muito criticado, né, pela torcida do Bragantino naquele jogo, vaiado e tal. E as pessoas atribuem a mim isso, né? Só que isso também foi um ponto, né? E quanto ao Praxedes, eu sempre defendi ele nas redes sociais, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que sou um cara que pede muitas oportunidades para as categorias de base. E dentro disso, né? E acho que esse é um outro problema que a gente pode falar, né? Para quem não manja muito dos bastidores. Muitas vezes, os jogadores eles não acompanham o que tu diz, as lives. O cara não vai sentar e vai ficar 1 hora olhando o que eu falei dele. Mas tem um assessor de imprensa que faz. E o assessor de imprensa, às vezes, é muito mais interessante para ele recortar um trecho que eu falo, o Praxedes foi mal, não joga nada e tal, do que 10 horas que eu falei que ele merecia oportunidade, que ele era um grande jogador, que ele tinha futuro, que ele merecia mais paciência. Isso nunca chegou no ouvido dele. Mas na primeira pancada, chegou. E aí ele acabou descontando em mim. Então, assim, e eu tava num momento muito, muito duro, né? Era uma reta final de temporada, o Inter tava mal, e isso tava me fazendo muito mal, assim, né? Porque o Twitter em especial, e é uma rede que eu tenho muito carinho, e às vezes a gente debate lá em casa, né? Porque a Dani fala, o Twitter é o único que não te dá nada. Tu não tem nenhuma monetização no Twitter, tu não tem um patrocínio, tu não tem que fazer entrega comercial, não tem que fazer nada. Né, no Instagram tu tem parceiros, tu tem público, tu tem muito mais audiência no Instagram, que são 120 mil seguidores contra 33 mil, mas tu tá no Twitter toda hora, né? Então acho que o jornalista em geral, né, ele gosta muito dessa rede social, e aí comecei a tomar pancada, e o jogador às vezes ele também não tem essa noção, né? Teve o episódio do Edenilson também, né? Os jornalistas identificados são os piores. Tá no direito dele de achar isso. Só que às vezes ele inflama, né, jogando gente que não tinha nada a ver. Eu sou um crítico do Edenilson, né? Talvez fosse pra mim, mas ele colocou, por exemplo, o Nando Rocha. É um cara que fala de Inter, né? Que tem um projeto muito bacana. O que ele tem a ver com isso? Aí vai o cara que nem sabe qual é o trabalho do Nando, vai lá na rede social dele e descasca o cara. E vai. Com fake, com perfil criado em uma semana, só para destruir o cara. Talvez o cara nem pense isso, mas ele foi tão aflorado por um jogador para ir lá destruir um jornalista. Então, às vezes, essa relação, ela é muito boa, mas ela é muito ruim. Volta naquilo que eu falei lá no começo, né? Para ver como as coisas são ciclotímicas, assim, né? Tá tudo muito bom, tá tudo maravilhoso, mas perdeu, tá tudo ruim. E aí tu é culpado, e aí pra tu ter esse psicológico para lidar com as pessoas é muito duro. Perfeito. E a gente tem um quadro aqui, em todos os episódios e todos os convidados, a gente convida a fazer uma reflexão, que é o chamado Olha Isso. O que é Olha Isso? Tu sugere, tu define uma espécie, eu sei que isso é forte, uma espécie de rótulo. O que é o Lucas Colar? O que define o Lucas Colar? E aí tu pode fazer uma indicação de algo, como nós já tivemos de uma série, de um livro, de um filme, de uma viagem, de uma experiência. O Bagé veio aqui e disse que indicou que as pessoas façam terapia, que ele disse que é o conselho dele. Isso é importante. Super importante. Mas o que tu indicaria que tu acha que é muito a tua cara, assim, que possa, entre aspas, te definir como perdão da rotulação?
Cara, isso é forte, hein? Difícil. Isso é difícil. Cara, assim, eu me vejo como, sendo bem sincero, como um torcedor do Inter que tem o privilégio de ser alguém que trabalha com o que ama, com o que gosta e que tenta, da melhor maneira possível, representar aquilo que ele gostaria que alguém fizesse por ele. Acho que esse é o principal ponto, assim, né? E a reflexão, cara, de tudo isso é pensar assim, sempre fazer uma pergunta, antes de fazer um comentário, antes de fazer um vídeo, fazer uma reclamação no estádio, conversar com uma pessoa, pensa assim, e se eu fosse aquela pessoa? E se eu fosse ler aquilo que eu vou escrever? Assim, pensa 2, 3 vezes, né, antes de fazer qualquer coisa. E eu sou um cara que muitas vezes eu peco nisso, né? Às vezes eu quero dizer alguma coisa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu posso? Será que eu não posso? Até em relação à informação, às vezes, assim, né? Às vezes a gente tem um furo de reportagem na mão, assim, será que eu vou postar isso? E se não der? Porque o jornalista também tem isso, né? O jornalista, ele tem que contratar o jogador também, né? Daqui a pouco tu tem uma informação, o fulano tá contratado. Aí, de última hora, não tá mais contratado. Mas tu já postou que tá contratado. Mas não é tu que contrata, né? Quem contrata é um dirigente, enfim. Sabe que a negociação tem N fatores. E às vezes as pessoas não sabem disso, né? Não sabem de quem vem a informação. E se ela tivesse recebido a informação da mesma pessoa que eu, será que ela não teria postado? Né? Mas as pessoas não fazem esse tipo de reflexão. Então eu vou no conselho do Bagé também, acho que terapia é muito importante. Eu adoraria, né, continuar fazendo, infelizmente parei com a minha, deveria retomar. Uma boa reflexão, acho que vou retomar minha terapia. Somos dois. E é isso, né? Pensar um pouquinho, né? Pensar no que pode acontecer, no que pode causar a tua atitude. O exercício da empatia, podemos dizer. Pode ser, da empatia, é uma boa, um bom termo. Sejam mais solidários, tenham mais empatia com as pessoas. Vai fazer bem para vocês também. Porque eu acredito muito na lei do retorno, tá? Tu planta a tua sementinha, tu vai colher ela em algum momento. Pode não ser agora, pode não ser daqui 2 semanas, mas lá na frente tu vai lembrar, né, disso aí. Perfeito. Muito obrigado, Lucas Colar, por ter topado depois de um dia desgastante, com live, com diversas trocas. A gente gosta, de... né? Já acabou, né? Uma cachaça, já acabou. Não, aqui o tio é jogo rápido. Muito bom. Para deixar aquele gostinho de quero mais, de um retorno, de uma segunda edição. Perfeito. Não é? Obrigado, Colar. Valeu, eu que agradeço, né? Tamo junto, obrigado pelo convite. E deixa o like aí, né? Pra rapaziada, né? Por favor, que está vindo, né? Por algum motivo chegou aqui por causa do meu nome, deixa o like, se inscreve, que o trabalho dos caras é muito bom. E quem não me conhece, né? Me siga lá no YouTube, no Instagram, no Twitter e tamo junto. Show de bola, obrigado a todos vocês que vieram por aqui. Reforço esse pedido, essa solicitação do Colar, é super importante. A tua inscrição aqui, colorados que vêm aqui por causa do Colar, tem muita gente que rodou por aqui. Temos Yarley, temos Sobs, temos Chumbinho, temos o William, tem muita gente identificada, Gil Lisboa. Então, assim, o Gil veio aqui, já gravou conosco. Qual foi a reflexão que ele fez do Gil Lisboa? Faz tanto tempo, qual foi? Não lembro, uma boa... Olha, a bola nas costas de vocês agora. A bola nas costas. Agora matei você. Uma série? Ele indicou uma série, mas nós vamos descobrir, vamos muito colocar nos comentários aqui, depois eu vou te mandar. Então você que veio até aqui, Colorado, tem muito conteúdo por aqui, tem mais coisa legal pela frente, mais convidados interessantíssimos e diferenciados, como o caso do Colar que está aqui conosco. Se inscreva no nosso canal, dê like, assinem e apertem o sininho ali para saber quando tem vídeo novo no nosso canal. E também saber que a partir de agora estamos no Spotify também com vídeo, né? Tem esse advento agora de ter o vídeo no Spotify. A gente está no Spotify, sempre esteve, e também estamos com o vídeo. A gente dá uma demoradinha para dar uma valorizada no nosso YouTube, a gente coloca lá um pouquinho depois, mas tá lá. Os vídeos mais recentes já possuem esse advento do vídeo. Tu olhou? Tu acha que conseguiu? O Contratempo? Um Contratempo. Vou assistir então hoje. Isso aí é a indicação do nosso querido Gil Lisboa, grande colorado que também lida com muitos xingamentos pró e contra dos jogadores. Obrigado, gente. Toda segunda-feira, Olhos Papo no ar, a partir das 20 horas do nosso canal, aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Também procurem nós por lá, @olha.papo, e com destaque também no nosso querido TikTok, que Anderson Cabelo tem dado uma ativada lá, tem dado uma impulsionada, tem tido um retorno bem interessante, tá bom? Siga lá, acompanhe por aqui, se inscreve. Valeu, até semana que vem. Um abraço.